Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os amados irmãos da Igreja Batista Manancial. Que privilégio, que alegria estar com os irmãos na comemoração do seu 7º aniversário. Que a palavra do Eterno seja contigo. Eu quero me reportar a um texto que Paulo escreveu aos irmãos de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o verso 58, diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, Senhor. Com certeza, ao longo desses 7 anos, quantas lutas, quantas dificuldades, quantas intempéries, irmãos, passaram. Mas Deus tem dado graça, Deus tem dado vitória, Deus tem estado com os amados irmãos, fortalecendo, amparando, guiando, guardando, protegendo, pela ação, pela graça e pela misericórdia de Deus eterno. Aquele que está comigo, que está contigo, que nos abençoa, que a cada momento nos faz prosperar. É esse Deus, o Deus de manancial, o Deus que faz os irmãos triunfar, que faz os irmãos alcançar o seu 7º aniversário. Que Deus os ampare, os guarde e os fortaleça em nome do Senhor Jesus. Os irmãos propuseram um tema chamados para a comunhão. A divisa em 1 Coríntios 1:9, a palavra de Deus nos diz assim: fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar pela palavra do Eterno? Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos. Te agradecemos, Deus, ao Pai de amor, pelo 7º aniversário que o Senhor concede à Igreja Batista Manancial. Que o Senhor os ampare e fortaleça, que o Senhor os proteja, que a cada instante a graça do Senhor seja revelada na vida dos irmãos. E que a cada instante, Deus, eles sejam agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor há de fazer. Guarda os meus irmãos, protege, os ampara, dá vigor, dá força, dá, Deus, entendimento para que a cada dia eles possam estar olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Chamados para a comunhão. Nesse 7º aniversário da Igreja Batista Manancial, que mensagem poderia transmitir os irmãos? Que mensagem poderia pregar nesta oportunidade? Como pensar, amados, em comunhão em tempos tão difíceis como nós estamos vivendo? Onde a gente não pode estar juntos fisicamente, onde a gente não pode se abraçar, onde a gente não pode externar os nossos pensamentos e as nossas emoções de forma visíveis e palpáveis. Mas é nesse tempo que Deus nos chama para a comunhão. E aí, amados, permita-me utilizar desse texto, onde Paulo escrevendo aos irmãos de Corinto, numa época difícil, numa igreja difícil, ele nos traz esse texto que nos diz assim: fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso Senhor. Então, me permita utilizar esse texto para tirarmos, amados, algumas verdades para as nossas vidas. E eu quero como que destrinchar esse texto. Porque Paulo, ele começa dizendo assim: fiel é Deus. Nos remete, irmãos, a um Deus imutável, a um Deus que a todo momento ele diz: eu não mudo. Lá em Malaquias capítulo 3, verso 6, ele diz: eu, o Senhor, não mudo. Ele é imutável, ele é um Deus que é fiel, que a todo instante vela pela sua palavra para cumprir. E aí Paulo começa então a citar esse texto, dizendo: Deus é um Deus fiel, fiel é Deus. E aí tem um versículo, tem um hino que é corroborado por esse versículo, que diz assim: Deus não é um homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele há de cumprir. Se ele falou, com certeza ele fará. Porque Deus não mente, porque ele é fiel. Em 1 Timóteo capítulo 2, o verso
13 diz: se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Deus fiel. E aí Paulo começa assim: fiel é Deus. Esse Deus que não se esquece das suas promessas, desse Deus que promete estar conosco. Fiel é Deus que nos chamou, desse Deus que a cada instante nos capacita a vivermos plenamente na graça e no conhecimento do nosso Deus. Pois bem, Paulo diz assim: fiel é Deus que nos chamou, ou seja, é um Deus que nos convida, um Deus que a cada instante assim: vem estar comigo, esteja comigo, a todo instante Ele nos convida, nos chama para estarmos na sua presença. Em Isaías capítulo 55, o verso 1 diz: vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Ao longo dos tempos, esse Deus nos convida. E aí Paulo utiliza dessa expressão, diz: fiel é Deus que nos chama, que nos convida. Para quê, amados? Para a comunhão, para o relacionamento, para cada instante nós estarmos vivenciando essa comunhão que nos leva a Ele, essa comunhão que nos leva à presença de Deus, e essa comunhão com Deus que a cada instante tem que expressar o outro, tem que desembocar no outro. Essa expressão de comunhão com Deus que nos leva a cada instante a nos envolvermos com o outro, a cada instante vivenciarmos essa graça do Deus eterno. Há tempos atrás estivemos pregando a respeito da igreja primitiva, como Deus deixou derramar a sua graça sobre aquela igreja, de tal forma que ela nos deixou lições indeléveis para as nossas vidas, lições de comunhão com Deus, mas lição também que alcançava o outro, que fazia, que permeava a vida ao outro. A cada instante um estava preocupado com o outro, e não havia necessidade, não havia falta na vida de ninguém, porque tudo que eles tinham era em comum, e eles viviam em comum. Fiel é Deus que nos chamou o quê? A comunhão, é esse relacionamento que tem que impactar na minha vida, que tem que impactar na vida do outro e que tem que impactar na vida das pessoas que nos cercam. A igreja não é uma igreja se ela não servir para levar a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem que toca, a mensagem que transforma, a mensagem que faz da velha vida uma nova vida. Essa mensagem que só Jesus Cristo pode dar. Ele nos convida então para a comunhão, para nos relacionarmos com Ele e para vivermos uma vida com Ele. Mas não é qualquer comunhão. O texto diz: fiel é Deus pelo qual fosse chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. De seu Filho. É a comunhão com esse Jesus que desceu dos céus à terra, se fez pecado por nós e nos redimiu na cruz do Calvário, para que através de Jesus nós pudéssemos ter comunhão com Deus, para que através de Jesus nós pudéssemos ser novamente enxertados na videira que é o Senhor Jesus. E é através de Jesus que nós podemos amar o outro, e é através de Jesus que nós podemos perdoar o outro, e é através de Jesus que nós chegamos à presença do Deus eterno, desse Jesus que diz assim: Jesus Cristo, o nosso Senhor, aquele que veio para ser o Senhor da minha vida, aquele que veio para ser o Senhor da sua vida, aquele que veio para dominar a nossa vida e que veio para que tenha a primazia tanto na minha vida como na tua vida. Jesus, fiel é Deus, que nos chamou para essa comunhão santa, para esse viver santo, e para cada instante tudo isso seja voltado para Deus, para que a todo instante, a todo momento da nossa vida, nós possamos ser impactados por esse Deus eterno, e esse relacionamento nos leve a cada instante à presença do Deus eterno, e nos levando à presença do Deus eterno, nos levemos também à presença do outro e a compartilharmos com a vida do outro aquilo que Deus tem compartilhado aos nossos corações. 7 anos se passaram, e Deus, a palavra de Deus, nesse momento difícil em que Ele tem derramado a sua bênção, da sua graça, da sua misericórdia. Os irmãos bem sabem daquilo que eu estou fazendo, de como Deus tem sido gracioso para conosco. Ele nos chama assim: olha, Igreja Batista Manancial, eu te convido para que você participe da comunhão de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Participe da comunhão comigo, para que onde quer que você
forem estabelecidos, todo mundo possa conhecer a graça do Deus eterno e possam ser impactados pelo Deus eterno. E que a todo instante as pessoas se cheguem a Jesus por aquilo que Deus tem feito na minha vida e na tua vida. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a cada instante o nosso coração se rejubile em Deus eterno. Que a cada instante haja esse temor, haja esse tremor diante do Deus eterno. Que aquilo que acontecia com os nossos irmãos da igreja primitiva alcance o nosso coração de tal forma que as pessoas sejam impactadas, sejam chamadas, sejam acolhidas, sejam atraídas ao reino do Deus eterno. E como manancial, como a água que jorra sem cessar, vocês sejam bênção na vida de outras pessoas. E que a todo instante essa graça de Deus que é derramada no meu coração e no seu coração alcance o coração de outros. E que outras pessoas sejam tremendamente abençoados pelo Deus eterno. Que Deus te abençoe. E que a cada instante vocês sejam gratos ao Deus eterno, e que venha o 8º, o 9º, o 10º, o 20º, o 30º, o 40º, e que a cada instante o coração seja assim, grato a Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Deus, eu te louvo, ó Pai de amor, pelo 7º aniversário da Igreja Batista Manancial. Abençoa, Deus, os meus irmãos. A cada instante, Deus, dá a eles um coração grato. A cada instante, fortalece a vida deles, e que a cada instante eles vivam para a honra e glória do teu nome. Te louvamos, te agradecemos, te bendizemos em nome de Jesus.